Olá, esse não é um Gazine, mas faz parte das minhas pesquisas. Então entra no meu canal do YouTube que se chama Consciências e Sociedades, que se derivou do meu blog chamado Consciências e Sociedades. Então de vez em quando alguns vídeos vão para lá, por isso que eu nem estou de máscarazine. Esse aqui especialmente porque eu acabei redescobrindo e relembrando de um evento que eu participei acadêmico em 1997, quando eu ainda cursava um mestrado na Unesp do estado de São Paulo, e aí eu fui ao Líbano entre dezembro de 96 e janeiro de 97, e lá no Líbano, no inverno do Líbano, que era um inverno lá, eu pesquisei, fiz um dossiê sobre os principais, quase todos, quadrinistas que a gente chama lá de caricaturistas do Líbano, né? E aí resultou num artigo que na verdade fazia parte da disciplina o Estatuto da Imagem Fixa, que era dada pelo professor Antônio Luiz Canhim na USP, e aí eu fiz uma disciplina especialmente na USP, porque o mestrado e o doutorado eles pedem que você faça disciplinas, que você curse disciplinas obrigatórias e ou optativas. E aí, quase todas eu fiz na Unesp, à exceção de uma, que é esta que eu fiz na USP, com o Canhim. E conversando com ele, que eu iria ao Líbano, ele ficou muito contente de saber na época que eu poderia fazer esse trabalho com os caricaturistas de lá. E eu fiz, entrevistei eles, anotei tudo que eu podia, tirei fotos na época, fotos com máquina de filme de rolo, em 1997, e voltei ao Brasil, elaborei o artigo, entreguei para o Canhim, recebi a nota, ok, ele gostou, e logo em seguida, no mesmo ano de 97, teve um congresso do Intercom, do qual eu já participava desde 96. E aí eu apresentei esse trabalho aqui. Caricaturistas contemporâneos do Líbano, uma apresentação dos principais caricaturistas em atividade do Líbano. Essa capa é uma charge de um primo meu, o Bechar Adib, que não é cartunista, mas ele fazia algumas charges com o mapa do Líbano. E aqui vocês podem ver, mestrando em Artes Visuais, Instituto de Artes da Unesp, primeiro semestre de 97. Eu vou deixar, eu vou em seguida, eu não vou me estender muito, porque tem um vídeo também, vou mostrar o vídeo aqui rapidamente, não o vídeo, vou mostrar a abertura do vídeo, essa aqui, que foi gravado na época do Intercom. Se eu não me engano, o Edgar Franco, eu passei uma câmera para ele, uma câmera com fita, aquelas fitas de VHS pequenas, e acabou que a bateria terminou depois dos acho que 10 minutos. Aqui tem 26, mas eu fiz uma edição porque ela terminou 10 a 13 minutos, eu acho, aí terminou. Então eu não passei totalmente eu não expus totalmente, aqui tá o artigo, porque ele foi até um certo trecho por causa da câmera, né, da bateria. Acho que até os 13 minutos, se eu não me engano. É isso mesmo, por aqui mais ou menos. E aí eu vou deixar esse vídeo para vocês assistirem. São 13 minutos. Tá aqui. E termina mais ou menos aqui. Eu vou deixar esse vídeo para vocês verem, né, a seguir. E também vou deixar o artigo que está aqui. Deixa eu mostrar para vocês também onde ele está na internet. Eu vou deixar em dois locais na internet. Primeiro que aqui no Portcom, que tinha a ver com o Intercom, né? Nesse portal deles do Intercom, tem os meus artigos apresentados lá no Intercom em vários anos, e aí os caricaturistas estão aqui, do Líbano, né? E aí você tem já ele aberto aqui. Esse está sem imagens, mas eu fiz uma versão inserindo agora atualmente, bem recente, eu peguei ela esses dias e pus algumas imagens aqui, para vocês poderem ver, que não tem naquela versão. Portanto, esse com essas poucas imagens, eu vou deixá-lo, esse artigo aqui, num link específico, mas na descrição do vídeo que vocês estão assistindo, vou colocar os links do Intercom,
com o artigo lá, e esse outro no 4Share que eu tenho com algumas imagens, né? Vai que o 4Share um dia finaliza, não sei, aí vocês ainda vão ter o link da versão sem as imagens que eu pus. Para finalizar, nas minhas entrevistas e no meu artigo, eu falo desse álbum aqui, que é um álbum de quadrinhos de BD, banda desenhada. Eles têm no Líbano eles falam francês e inglês, mas tem uma referência com os quadrinhos franceses em especial. E aí eles fizeram em árabe, que então a versão aqui você vai ler da direita para a esquerda, né? Em árabe nesse caso, e se chama From Beirut, traduzindo, né? É da época da guerra civil que teve no Líbano. São 3 autores, o Jad, a Lina e o Jorge. Os 3 principais eu acho que são esses aqui, se eu não me engano, este e esta, e tem outros também que colaboraram fazendo suas contrapartes aqui nas HQs. Tem alguma imagem aqui, deixa eu ver se eu pus essa imagem, deixa eu ver aqui, vou mostrar aqui para vocês o artigo antes de passar o vídeo, ou será que eu não lembrei de pôr? Ah, sim, pus a capa e os 3 a foto com eles, inclusive, que eu estive lá, né? E eu entrevistei eles na época. Bem, não mais me alongando, são 13 minutos do vídeo da minha apresentação no Intercom de 1997. Eu não me lembro que cidade foi, talvez... realmente eu não lembro se foi em Santos. Não consigo me lembrar. E... porque o Intercom era ocorria anualmente sempre num estado diferente do Brasil, né? Mas enfim, assistam o vídeo de 13 minutos, vocês vão ver que eu era bem diferente em 1997, ainda tinha cabelo inclusive. Tá um pouco escuro, porque foi gravação em VHS, com uma qualidade razoável, e enfim, eu consegui na época verter para digitalizei, né, o que tinha. Infelizmente, eu acho que a bateria realmente acabou, e aí no vídeo ainda tem outros eventos que eu desenho animado, que eu fui gravando em cima depois, mas não em cima, né, a partir do corte da queda da câmera lá, da filmagem. E eu acho que foi realmente o Edgar Franco que filmou, porque estava a esposa dele lá sentada, vocês vão ver, ela aparece lá também, e ele não aparece, então é ele que está filmando, se eu não me engano. Tenho quase certeza, assim. Mas enfim, assistam aí o trecho da minha apresentação no Intercom e leiam o meu dossiê, que na época eu fiz um dossiê abrangendo realmente os principais, quase todos, vou dizer para vocês, dos que eu consegui, eu acho que eram quase todos, os que publicavam quadrinhos com a revista Xbej, que é uma revista de humor estilo Mad, que vai estar explicada aí no artigo, os autores de quadrinhos autorais, como esse que eu mostrei agora, do From Beirut, né? E os chargistas que publicavam nos jornais de lá, né? Então, foi um dossiê. Hoje o Líbano, enfim, ele está sob problemas gravíssimos com Israel atacando e tudo mais, mas eu digo assim que mudou o número de autores também, alterou bastante, né? Ainda tem bastante, tem eventos de quadrinhos que ocorriam no Líbano depois dessa época que eu fui, fiquei sabendo de outros eventos. Um dos principais caricaturistas chargistas já faleceu faz tempo, que é o Pierre Sadek, mas outros talvez tenham falecido, agora outros mais novos ingressaram. Eles chegaram a fazer uma revista chamada Samandal, que o Edgar Franco chegou a publicar. Na época eu intermediei essa publicação dele, mas isso alguns anos depois de 1997, mas eu não tenho mais nada de entrevista ou de relatos ou de conhecimento sobre como andam os quadrinhos do Líbano, né? À exceção de uma libanesa que foi publicada no Brasil, a Zeina, acho que é Zeina Abirashid, né? Que ela esteve até em Curitiba ano passado. O Voo das Andorinhas é a obra dela, tem mais algumas obras, mas ela não mora no Líbano também. Ela já há alguns anos mora em outro país na Europa, se eu não me engano. Mas é isso, já me estendi demais. Então, espero que apreciem essa retomada desse artigo
que mostra um pouco do que foram os quadrinhos do Líbano no final da década de 90, principalmente. Tá? É isso. Assistam e leiam o artigo se ficarem curiosos. Era um artigo inicial, eu era mestrando, estava começando, então tem algumas... Vocês vão perceber que ainda tem alguma imaturidade na escrita lá, mas o importante é que o dossiê abrangeu e tem um anexo, um apêndice no final, que é, quando eu estive lá, teve um pequeno terremoto. E eu pela primeira vez e única na vida, eu percebi como é que é um terremoto e senti o que é um terremoto. Tanto que eu, meu tio, meus parentes, a gente desceu do prédio de 3 andares, esperar um pouco e depois voltamos. Isso era à noite e eu senti balançar realmente um pouco lá. O Líbano também é uma área que tem terremotos. E aí eu resolvi escrever sobre essa sensação minha do terremoto como parte do meu trabalho acadêmico, porque isso faz uma reflexão também sobre a vida, além do tópico e do objetivo que são, nesse caso, os quadrinhos e os caricaturistas. É isso. Eu tenho que dizer meu nome. Bom, meu nome é Carlos Andraus, sou aluno mestrando da Unesp de São Paulo. Minha pesquisa enfoca quadrinhos no grupo de artes visuais. Eu me formei em São Paulo, na FAAP, e depois segui o mestrado, depois de certo tempo, agora estou seguindo o mestrado em São Paulo. Qualquer tema dentro do mundo dos quadrinhos me interessa, principalmente o tema filosófico, porque eu também sou autor de quadrinhos, como muitos pesquisadores, como aqui o Jean Danton, Edgar Franco, também são autores de quadrinhos e pesquisadores. Quer dizer, o Brasil ele está funcionando no mundo dos quadrinhos dessa forma. Como não existem editores ainda, ou não existiram nunca editores, segundo o depoimento até do Shimamoto, do mestre Shimamoto, do Quarto Corinto, nunca existiam editores conscientes e verdadeiros editores de quadrinhos no Brasil. Por isso que o mundo dos quadrinhos do Brasil não deu certo. Daqui para frente, ninguém sabe. Então o próprio autor se tornou editor, ele se autoedita. Por essa razão, ele também está se tornando pesquisador, porque no mundo, em geral, a pesquisa nos quadrinhos só agora também está engrenando. Vou ver a cola aqui. Eu vou apresentar um trabalho. O ano passado eu apresentei um trabalho sobre um quadrinista francês, Casar. Esse ano eu peguei um pessoal do Líbano. Por quê? Porque quando você faz mestrado na área de artes visuais, em qualquer área, você é obrigado a cursar disciplinas. Uma delas é a da USP, com o professor Caim. Eu acho que ele não veio hoje, ele até estaria presente. Essa disciplina se chama Caricatura Imagem Fixa. E como eu fui obrigado a cursar uma disciplina de quadrinhos, porque não havia cursado nenhuma, depois é que surgiu uma outra disciplina de quadrinhos na pós-graduação dada pelo Calazans na Unesp, mas até o momento só havia uma do Caim. Então eu cursei a disciplina e ela tinha a ver com caricatura. Como o trabalho poderia ser enfocado em qualquer assunto, mas ligado à caricatura, eu também tive a chance de ir ao Líbano. Eu fui 2 vezes, a segunda vez foi recentemente, no começo do ano. Eu aproveitei e fiz uma pesquisa com os caricaturistas de lá. Qual o motivo? O motivo é entregar o trabalho para a disciplina. O outro motivo é apresentar caricaturistas, apresentar autores de outro país que o Brasil desconhece. E subentende no objetivo também de estar divulgando caricaturistas, autores de quadrinhos de outro país, para poder fazer um intercâmbio até paralelo a isso. Vocês sabem que tem o Salão de Humor de Piracicaba. Esse ano ele começou semana passada, parece que tem gente de Piracicaba aqui. E antes do salão abrir, alguns meses antes, eu estive falando com o presidente do salão, que é secretário adjunto da Cultura, que é irmão do Ziraldo, do Zélio. Eu pedi para ele uma sessão no salão para os caricaturistas libaneses. Eu disse para ele que, já que é um salão internacional de Piracicaba, nada melhor que todo ano ter um incentivo ou uma apresentação de quadrinistas de outro país. Ele disse que não havia, por enquanto,
muita importância em se fazer isso, mas que o ano que vem talvez. Quer dizer, a ideia foi dos libaneses, mas poderia ser qualquer caricatura. Esse ano choveu caricaturas do Irã e da Iugoslávia lá. Quer dizer, já está apto para ser aberto. Mas questões políticas, financeiras e outras por trás, na verdade, que não deixam a coisa correr. Tá? Então, é possível que ainda haja esse intercâmbio entre os caricaturistas libaneses e nós. Eu ainda estou tentando montar uma exposição em algum lugar do Brasil. Pode ser o ano que vem, comemorando os 25 anos de Piracicaba, segundo o Zé comentou comigo. Não foi uma promessa, foi um comentário. Promessa é uma coisa, comentário é outra. E no Brasil, promessa é pior, eu prefiro só comentário. Bom, eu vou apresentar para vocês, através dos slides, porque se eu só falar, vocês vão dormir e quadrinhos é imagem. E ainda bem que eu tirei slides, né? Também tem isso, o slide é caro ultimamente. O cara às vezes vai ficar agachado ali, passando slides, eu vou explicar cada slide qual o autor e o que ele faz. Quer dizer, com isso vocês vão ver a importância do caricaturista no Líbano. Tá? Esqueci de explicar que para eles só existe a palavra caricaturista. Nós usamos quadrinista, fanzineiro do fanzine, usamos chargista, cartunista, lá para eles existe caricaturista apenas, que designa o quadrinista, o chargista ou cartunista. Na verdade, quadrinista não existe, é banda desenhador, como Portugal fala, ou bande dessinée, como o francês fala. Eles falam 3 línguas. O libanês ele fala o árabe como língua oficial, o francês e agora o inglês. As 3 línguas, um menino de 7 anos na escola aprende as 3 línguas, tá? É um sistema europeu, porque eles foram dominados pelo turco não sei quantos, 500 ou 600 anos, depois a França interviu e governou durante alguns anos o Líbano, então ficou sendo meio europeu. Dos países árabes, o Líbano é o único com abertura para o Ocidente, os outros são mais fechados. Embora a guerra, só para terminar, a guerra que vocês têm ouvido falar que reesquentou, agora reaqueceu, é entre Israel e palestinos. E eu aprendi muito mais sobre a história dessa guerra vendo as caricaturas e entrevistando os caricaturistas. Foi muito proveitoso, porque a caricatura, a imagem dizia tudo. A guerra se deu durante 20 anos, terminou recentemente. A razão foi, os palestinos tiveram sua terra retirada pelos judeus. Então eles se refugiaram no Líbano. Ficaram um certo tempo lá, esperando a terra deles, a terra prometida. Como ninguém os levou à terra prometida, que seria onde Israel está instalado, mais ou menos, isso é antigo. Eu não sei as datas direito e não sou historiador, isso é o que eu aprendi. Como eles não foram à terra deles, eles se restringiram e moraram no Líbano, fizeram uma outra nação dentro da nação. Isso despertou o quê? Vários problemas com o governo libanês, com o povo e com o governo israelense. Que para o governo israelense aquilo também eles estão acampados ali, mas esperando. Então o que aconteceu? Facções religiosas de terra, divisões e guerra interna no Líbano devido a isso. Só que Israel interviu para tentar acabar com os palestinos, é mais ou menos isso mesmo. E Síria intervindo para tentar entrar no Líbano para tentar intermediar a negociação, ao mesmo tempo, talvez. A questão da terra é a seguinte, a questão do ser humano é a seguinte, cada um quer a sua terra, cada um quer a terra do outro. Isso historicamente vem desde que o homem aprendeu a usar um tacape e bater no outro e dizer, aqui é meu. Então até hoje vai ser assim, ali não vai ter paz por enquanto. Só vai ter paz quando o ser humano aprender a conviver com o outro e dizer, tá bom, eu tenho o meu pedaço, você tem o seu. Como isso não vai ser possível ainda, a guerra vai se arrastar para todo lugar. O Brasil, por outro lado, a gente ainda está em paz. Eu acho que vai estar sempre, é uma outra conotação aqui. Bom, as luzes podem ser desligadas. Primeiro slide. Está muito bom? Eu estico o braço e aponto ali. Quem é lá? Não, deixa assim mesmo. Assim tá bom, não? Para vocês aí atrás, tá bom? Certeza? Bom, é o seguinte. Esqueci de dizer que eu vim trajado hoje como um verdadeiro
nós temos eu sou brasileiro, mas de certa forma fui fabricado no Líbano. Fabricação Paireba, eu nasci no Brasil, em Minas Gerais, sou mineiro, moro em São Vicente há 22 anos. Eu vim trajado com a pecha de guerreiro, a barba por fazer, um terno para enganar, terno não, blazer, e a gravata, não a gravata aqui. Bom, é o seguinte, esse é o mapa, aquele é o mapa do Líbano. Aqui é o mar Mediterrâneo, Grécia, Europa, aqui é Síria, desse lado e para cima. Sul, Israel, a guerra maior é aqui, tá? Para vocês terem uma noção. É um país muito pequeno, não me ocorre agora quantos quilômetros quadrados tem, mas num dia você passeia pelo Líbano, você conhece tudo. Só que eu não cheguei ao sul porque é perigoso. Num dia você pode passear por ele inteiro. Distância das duas cidades maiores, em horas, Beirute e Trípoli são cidades litorâneas maiores. Aqui Beirute e Trípoli um pouco aqui, mais ou menos. 1h30 mais ou menos de carro, trajeto. Dá 1h30. Então isso aqui tudo você faz em algumas horas. Num dia, de manhã até a noite você percorre isso. Tá? Esse mapa que eu utilizei, aquele mapa é um mapa certo. Esse aqui é uma caricatura de um caricaturista não profissional, mas é uma caricatura que eu utilizei para abrir, por quê? Porque a pecha de terrorista, o Líbano terrorista procurado. Então ele aproveitou e fez os dentes e fez uma cara de terrorista e manteve como uma espécie de mensagem. Olha o que o povo acha do Líbano. É mais ou menos isso. Próximo. Aqui é o seguinte, os caricaturistas têm muita importância no Líbano. Por quê? Porque o jornal, é como no Brasil, você pega o jornal e lê a charge, uma caricatura diária que ilustra o evento político do dia. Lá, esses 20 anos de guerra fizeram rupturas de bairro. Você é um caricaturista libanês. Com o começo da guerra, você se transfere, ou você permanece no local onde você está, mas você não tem acesso a outros. São barricadas, são guetos. Então proliferaram muitos jornais lá, cada um no seu bairro. E eles se tornaram ávidos por pegar informação diária. Esses jornais circulavam no bairro e todos eles sabiam o que estava acontecendo na guerra, principalmente pelas charges políticas. Então, para eles, a importância da charge, da caricatura, é imensa, porque ela demonstra o que está acontecendo no momento político. E ficou isso até hoje. Eles compram jornais e a primeira coisa é ver a charge política. Inclusive, há um desenho animado, uma caricatura animada que aparece numa TV do Líbano, como se fosse a Rede Globo do Brasil, é a maior TV de lá, e o horário nobre como se fosse o Jornal Nacional. Eles esperam às 8h30 da noite para ver essa caricatura animada. Depois eu vou mostrar um pouco aqui do autor. Isso aqui é uma revista que existe no Líbano. Eles editam revistas na língua árabe, ou na língua francesa, ou na inglesa, dependendo do público-alvo. Tá? As revistas são como a Veja, como o Caras, depende de tudo. Essa aqui chama Femme, mulher em francês, e essa é destinada, lógico, ao público feminino. Mas eles entrevistaram vários caricaturistas da nova geração, só para mostrar que eles dão uma certa importância aos caricaturistas. Próximo. E aqui começam os jornais, tá? Outra coisa. A leitura é ao contrário como o japonês, tá? Então, direita para esquerda. Tudo que vocês estão vendo, a leitura é assim, certo? Só quando eles editam, obviamente, em francês e inglês, é que volta ao normal. Então isso aqui é uma caricatura. Vocês veem que é uma pomba da paz, só que é a marca deixada pelo tanque de guerra. Então tem todo o contexto, você vai entender, obviamente, lendo. Eu não sei ler, falo mais ou menos do lado, eu não sei ler nem escrever. Portanto, não me pergunte o que está escrito aí. E ali é outra caricatura também. Existem bastante jornais, poucos principais. E nos caricaturistas existem uma geração nova e a geração antiga que é a mais famosa, que são no máximo 8. Desses 8, 4 ou 5 são os mais famosos. O mais famoso deles é o que trabalha na TV e ganha por volta de $10 mil por causa de uma caricatura diária na TV e uma caricatura diária no jornal. Em cima, como vocês podem ver, ninguém vai entender nada. Eu não sei também o que está acontecendo. Mas